Haverá vida para lá do que se decide a partir da Casa Branca? Há, com certeza, mas por estes dias parece que o resto do mundo foi colocado na plateia para que a América de Trump fique sozinha no palco e todos tomemos consciência do significado de uma revolução que teve início em Washington no dia 20 de janeiro de 2025. Está com o Bloco Central, os comentadores residentes são o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Cisa Vieira. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação da conversa. A sonoplastia é do Gustavo Carvalho. Para não corrermos o risco de ficar o resto do dia à volta do discurso de Trump, fizemos opções e vamos conversar neste episódio sobre a libertação dos golpistas do Capitólio, o lançamento de uma memecoin que já valorizou em milhares de milhões de dólares e a necessidade que, na análise de von der Leyen, a Europa tem de começar a fortalecer a relação com outros gigantes económicos, como a China ou a Índia. Depois, regressamos ao nosso país. Um norte-americano gasta em média 4 vezes mais que um português em cuidados de saúde e, embora 88% dos americanos considerem que o seu estado de saúde é bom ou muito bom, e em Portugal essa avaliação seja feita apenas por 51% das pessoas, a esperança média de vida sobe em Portugal, está quase nos 85 anos, enquanto que nos Estados Unidos está em queda e é menor 8 anos. Lá como cá, a saúde é sempre tema de debate, mais ainda quando um governo que ainda não fez um ano de vida já vai no terceiro CEO do SNS. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Tanto que havia para dizer, sintetizemos, viva Pedro Marcos Lopes, o que fica de mais significativo do discurso inaugural do 47º Presidente dos Estados Unidos. Bom dia. Fica o clima de hostilidade, de confrontação interna e confrontação externa. Esse é um traço provavelmente o traço que eu mais distingo neste discurso. O segundo tem a ver com a perda completa da liturgia, que é fundamental nas democracias. Foi provavelmente não, segundo sei, foi o primeiro discurso de um presidente em que não se falou do anterior presidente. E o que se esteve ali a fazer foi basicamente destruir e dizer tudo o que o outro presidente fez. Foi tudo errado, tinha deixado o país na miséria, na desgraça, completamente tudo mentira. Nunca os Estados Unidos tiveram uma situação económica, ou nunca, estou a exagerar, mas tem uma situação económica muito boa, tem um desemprego a níveis históricos, tem a criminalidade a baixar, mas tudo isto pouco importa, não importou. Foi o aspecto desta liturgia onde se desprezou completamente o antigo presidente, coisa que era sempre feita. Terceiro, há um dado que primou pela contraposição com a tomada, o dia da inauguração de há 3 anos atrás. 4 anos atrás. É que neste esteve presente o anterior presidente. No outro, não. Portanto, e isto é um sinal importante, porque alguém aceitou a regra do jogo democrático, a outra não aceitou. Já lá vamos que há outros sinais também. Há mais sinais. Portanto, são esses 3, os que eu li foi confrontação interna e externa, declarada. E havia um quarto, mas esse quarto também podemos falar noutra altura, que é a questão do cumprimento das promessas. E esse cumprimento das promessas é um passo muito acelerado, porque nós andamos sempre a dizer, nós não, mas há muita gente que se ia dizer, provavelmente não vai ser assim tão mal. Quando lá chegar não vai fazer diferente. Foi exatamente o contrário, mas isso foi nesta segunda fase. Mas sim, são esses 3,5, digamos, essas notas principais. Viva Pedro Cisa Vieira. O que é que não te sai da cabeça depois de ouvires o Presidente Trump? 2.0, não é? Outra versão. Hoje já não consigo só pensar no discurso, mas também em todas as decisões que ele entretanto anunciou e os discursos que foi fazendo. E o conjunto disso tudo é
eu vou usar esta palavra assim, é fascinante. É quase como o fascínio do horror, quando vemos uma coisa horrorosa, uma coisa brutal, feia, e é muito difícil redesviar os olhos. Crash E é o tema do Donald Trump. E é brutal, é confrontacional, é intimidatório, desrespeita as regras todas, e isso nós ficamos a olhar para aquilo e a dizer, como é que isto é possível? Como é que é possível que uma pessoa numa posição de destaque, de liderança, de poder, se comporta como o bully da escola? Como é que isto foi possível? E eu acho que é preciso ir um pouco mais à frente disso, e se me permites, há 3 questões que tenho estado a tentar equacionar. A primeira é assim, há algum método na maneira como ele se comporta, aparentemente imprevisível, etc. Segundo, tem ele mesmo um plano, ou só quer engrandecimento pessoal e enriquecer? E se ele tiver um plano, tem condições para o executar? Ou vai-se perder porque o seu próprio temperamento e a coligação muito dispar que o apoia não se vai entender? Eu acho que estas 3 questões são importantes. Eu, se calhar, até me focava mais no primeiro, o método dele, não é? Pedro, deixas-me interromper, Claro, porque há uma frase que eu ia utilizar que eu ia lembrar noutra intervenção, mas que casa muito bem com aquilo que tu estás a dizer. Que é a frase que mais juro que isto me deu um baque no coração, quando ele diz: "Nothing will stand in our way." Nada nos vai parar. Sim. E isto ajuda àquilo que tu estás a dizer, ou seja, será que há alguma maneira de parar? Será que ele vai admitir os checks and balances? O ponto é, o que é que ele quer fazer? Ele não está sozinho, não é? Que ele tem poder, a China não brinca a serviço. Que ele tem poder, não há dúvida. Agora, o que é que ele quer fazer com esse poder? O método, e eu ia voltar a isto, de facto, é muito intimidatório, é uma coisa muito interessante. Ele tem 2 coisas que faz muito bem. Uma é, ele tem a capacidade de identificar temas e usar um tom que irritam os adversários e os metem sempre com medo, porque não sabem o que é que podem esperar dali. E ele usa isso muito agressivamente. Ele disse uma coisa que é inacreditável, um presidente americano dizer num discurso a propósito do canal do Panamá: "We will take it back." Quer dizer, é uma ameaça. É quase uma declaração de guerra. Pouco tempo depois de ter anunciado que é o pacificador. É o pacificador. Mas quer dizer, dizer uma coisa destas assim, a verdade é que este método de intimidação, o método do bully, funciona, porque tu repara, tiveste declarações contemporizadoras do Justin Trudeau a dizer, bom, a relação é muito importante, estamos convencidos que vamos conseguir trabalhar no sentido de manter e preservar as relações com os Estados Unidos. A senhora do México não gostou, mas também não foi confrontacional. Ele ameaçou a Europa de exercer sanções e represálias se, através de uma ordem executiva, se aquele acordo celebrado no âmbito da OCDE que impõe o mínimo de 15% no imposto das multinacionais fosse aplicado. Quer dizer, intimida de uma maneira que as pessoas ficam a pensar. Mas é giro que o Sánchez hoje teve uma conduta que eu não estava à espera e fiquei muito contente que eu tenha tido, porque o Sánchez disse claramente algo que ataca o poder direto do Trump neste momento, porque ele diz: temos que responsabilizar as redes sociais pelos conteúdos que lá estão a ser postos. Sim, isso é uma das coisas. Isso é uma das coisas. Uma declaração de só guerra. Isso é uma das coisas. Fazer aqui um parênteses para dizer que o Trump achava que a Espanha pertencia aos BRIC. É só um parênteses. Quer dizer, vamos lá ver. Essa é uma das razões que leva as grandes empresas de tecnologia a porem-se por trás do Trump, é porque percebem que sem o poder do Estado norte-americano dificilmente conseguirão evitar que países soberanos exerçam regulação sobre eles. União Europeia, Brasil, acham etc. Que aquilo que aconteceu no Brasil aconteceria se Trump já fosse presidente dos Estados Unidos? Com a rede X e com ela? Provavelmente o Brasil está menos dependente dos Estados Unidos do que a União Europeia. Quer por razões económicas, quer por razão de defesa. Portanto, o Brasil pode fazer uma coisa dessas e a União Europeia era tem a justiça, medo, não é? Não foi medo. A União Europeia tem medo de fazer alguma coisa que o Trump possa entender como ameaça. Aliás, e depois curiosamente, não sabe como é os BRICS seriam os que menos teriam a temer do Trump, o que os menos teme, não é? Os BRICS, o Brasil, a Rússia, enfim, a Índia e a China são os que menos dependem dos Estados Unidos e que menos preocupados estão a criar um bloco exatamente para contrapor a essa hegemonia norte-americana. Mas deixa-me só, eu não acabei. Conclui, claro. Método. Portanto, e há 2 coisas que são muito importantes. Por um lado, é que a maneira dele exercer o poder é totalmente impressionante. Repara,
ele ainda não era presidente e só com um tweet já punha os países com medo, já iniciava negociações, conseguiu pressionar Israel, só com tweets. É uma coisa extraordinária. As regras de exercício do poder e os mecanismos tradicionais de exercício do poder ele não os aplica. Mas ao mesmo tempo ele também convoca o poder americano nas sanções, nas tarifas, mesmo na ameaça militar, de uma maneira que parece que não tem limites. Portanto, o método é extremamente transacional, quer dizer, ele tinha dito que ia aplicar sanções à China, tarifas à China. Agora, diz o seguinte, vou aplicar tarifas à China de 100% se eles não aceitarem vender 50% do TikTok. Ou seja, aquilo que de antes era uma coisa que era para isto, agora é uma contrapartida. Mas ninguém sabe se, uma vez satisfeita a contrapartida, ele depois não se lembra de outra coisa qualquer. Portanto, este método deixa toda a gente em sentido e, até ao momento, parece ser bastante eficaz. O plano, o que é que ele quer? Mas para que é que ele quer este poder? É só para enriquecer, como vamos falar a propósito do Memecoin ou coisas assim? Ou tem alguma coisa... Quer dizer, aquilo que parece resultar da visão do mundo que ele vai exprimindo, e agora muito mais articuladamente do que na primeira vez, é assim, acabar definitivamente com a ordem multilateral e regressar a um mundo onde as potências exercem o seu poder nas suas áreas de influência. E basicamente dizer a China fica com a Ásia Oriental, a Rússia fica com a Europa, nós ficamos com as Américas. Por isso queremos os recursos minerais da Groenlândia e do Canadá, etc. Queremos o canal do Panamá. Isto fica para nós, concentramos aqui os nossos esforços de defesa, o resto do mundo estou-me a borrifar porque nós somos suficientemente grandes para isto. Parece ser esta a visão do mundo que ele está a fazer, mas é muito equívoco. E depois, quer dizer, a questão de saber se ele tem condições para executar isto. Porque, na verdade, ele é extremamente indisciplinado e na equipa dele há muitas contradições, designadamente na esfera geopolítica. Portanto, o que eu acho é como é que a gente lida com isto, porque, como dizia Ursula von der Leyen hoje no Parlamento Europeu, nós não gostamos disto, mas é com isto que vamos ter que viver. Sim, já lá vamos também à Europa e à forma como a Europa reagiu. Ainda na América, na posse ele fez o anúncio e depois assinou o decreto, perdoa os cerca de 1.600 golpistas do assalto ao Capitólio. A justiça norte-americana apenas julgou aqueles que cometeram atos violentos, não foram aqueles milhares todos que invadiram o Capitólio. Mas estavam alguns a serem ainda investigados, para ser acusados. Mas só aqueles que tinham cometido crimes com violência, deixando fora os que simplesmente participaram no golpe. Ainda assim, os que estavam presos e os que estão para ser julgados, Trump chamou-lhes reféns e mandou-os libertar. Pedro Cisa Vieira, começa desta vez por ti. A democracia norte-americana já tinha de viver com a dificuldade de ter um candidato como candidato presidencial, alguém que pôs em causa e instigou um golpe. Agora o vencedor nas urnas escarafuncha essa ferida aberta. Como é que fica a democracia na América perante isto? Eu já disse aqui há quase um ano que, com a decisão do Supremo Tribunal que diz que um presidente americano, precisamente a propósito deste caso, não pode ser responsabilizado pelos atos que pratica em funções, já não é um Estado de Direito a sério, que é aquele regime que se caracteriza por o direito regular a esfera de intervenção e o âmbito dos poderes das autoridades públicas. E ali não, o Presidente, pelos vistos, pode fazer o que quiser, e é isso que ele fez. Portanto, ele foi absolutamente consistente com isto e com esta ideia de que as regras não se lhe aplicam. E há uma coisa que ele e aos que estiverem com ele, não é? Mas há uma coisa que isto vai interpelar e nós temos que fazer estes confrontos. Nós tivemos, por uma grande parte do mundo ocidental, mas particularmente em Espanha e em Portugal, a propósito da amnistia que o Parlamento Espanhol aprovou para aqueles que tinham promovido o referendo à independência da Catalunha, disseram que aquilo era traição, era secessão, era uma ordem constitucional, era uma coisa inacreditável. E agora essas mesmas pessoas estão a saudar a eleição de Donald Trump e o exemplo que ele está a dar à direita no mundo. É normalizar tudo que ele portanto, faz, eu acho que estas coisas têm que ser ditas. Quer dizer, não se pode ter dois pesos e duas medidas. Aquilo que ele faz é sempre inaceitável, mas particularmente aqueles que censuraram comportamentos paralelos. Porque alguém que estava do outro lado do campo político não pode deixar de ser confrontado com a hipocrisia de agora estar a saudar Trump como um salvador da liberdade e da democracia. Pedro Marcos Lopes, Trump precisava de fazer este indulto para manter que a eleição de 2020 lhe foi roubada, portanto ele desta maneira
mantém aquilo que disse, foi eleito em democracia, mas ele não acredita em democracia. Não, há dois pontos nesta... Há um ponto principal e outro secundário. O que de estrutural esta decisão tem é mais um passo neste caminho inexorável, parece-me a mim, infelizmente, com o pessimista que eu estou, no fim da ordem liberal nos Estados Unidos. Isso é um facto. E é um facto que já está a ser assumido não só pelo autor, pelo Donald Trump, quando toma esta atitude, dizendo que as pessoas que fizeram um golpe de Estado têm de ser perdoadas, e contra aquilo que também fez Joe Biden. Joe Biden tomou uma atitude que evita que haja processos a um número bastante vasto de pessoas que foram ameaçadas por Donald Trump. Dir-me-ás, bom, Biden fez muito mal, porque isto não se faz. Eu até concordo. A questão é que isto é a resposta já a algo que uma parte da sociedade americana, pelos vistos, já interiorizou. Já não há separação de poder? Que é o fim da ordem liberal. Quando eu tenho que defender os meus, porque sabe que o Estado vai pôr todos os seus recursos para atacar os inimigos do Presidente da República, e eu tento defendê-los, quer dizer que já não acredito, pura e simplesmente, no funcionamento regular das instituições, nomeadamente da Justiça. É prova de que a ordem liberal está em causa não só por quem a ataca, como quem a já defendeu. E, portanto, já está completamente na defensiva. O segundo ponto tem a ver com a base de suporte de Trump. Repara, isto é uma lógica. Se Donald Trump incita a um golpe de Estado e os seus executores são presos, mas mesmo assim ele ganha as eleições, quer dizer que as pessoas... Isto é um raciocínio... Sim, simples, mas eficaz. Mas eficaz, quer dizer que as pessoas acham, mesmo que a base dele, acha que não houve golpe de Estado nenhum. Que aquelas pessoas tinham razão. Portanto, eles dizem que eles são patriotas e que eram reféns. Claro, exatamente. Portanto, Isto aqueles que atacaram o Capitólio, não é? Tu estás a falar também de todos aqueles que o elegeram. Claro, não, eu estou a fazer. Quer dizer, no momento em que Trump os elege como heróis, e mesmo assim, porque ele está a cumprir o prometido, porque ele disse isto na campanha. Havia uma ideia de que ele podia excluir aqueles que tinham sido condenados por crimes violentos, designadamente contra os polícias do Capitólio, coisa que não fez. Um homem que levou... Ao contrário do que passou em Espanha. E morreu gente, não é? Desculpa, houve um homem que tinha 22, que foi condenado a 22 anos de prisão, foi indultado. Portanto, e terminando, e esse é o segundo, e repetindo só por causa da interrupção, é que ele tinha que o fazer. No fundo, Trump era obrigado a fazer isto. Porque era o que o seu eleitorado... Mas também é uma outra coisa, porque ele depois perguntado, um daqueles que tinha penas mais pesadas, era um dos líderes dos Proud Boys, um grupo de hooligans de extrema-direita. E ele diz... Não, eles têm um papel a desempenhar, que é basicamente assumir que tem uma tropa de choque que está às suas ordens, uma milícia está às suas ordens. Sem dúvida nenhuma. O Ku Klux Klan, já num dos estados, no Kentucky, penso eu, já começou a distribuir panfletos aos imigrantes para os mandar embora. Olha, isso chama Zé Paulo, como aquele teu amigo que normalmente chama, não vou dizer quem é que amigo é. Chama-se Rui Rio. Exatamente, só há uma pessoa no mundo que chama Paulo Zé Paulo, que é o Rui Rio. Eu e o Pedro estávamos ali a beber café e à conversa, e uma das coisas que estávamos a falar era sobre uma perda um bocadinho da decência verbal. A perda da decência verbal é algo que nós aqui em Portugal já convivemos com naturalidade, que é qualquer tipo pode dizer e dizê-lo, e isso é livre, mas nós vivemos numa comunidade onde nós não dizemos que éramos fascistas. Quem era não dizia. Quem dizia que não, os racistas não diziam que eram racistas, havia um pudor sobre isso. Uma das portas do inferno, de um dos infernos que Donald Trump abriu nos Estados Unidos, foi exatamente essa que tu notaste. Que é indivíduos como do Ku Klux Klan, os Proud Boys, fazerem parte do mainstream. Neste momento,
é aquelas pessoas, aquele tipo de discurso, não é em vão que se faz aquele comentário que há duas partes que não foram, enfim, referidas na maior parte das pessoas que analisou os discursos, enfim, porque agora já tanta coisa. Não. Porque não, há uma parte interessante que as pessoas não falaram porque quer dizer que ele já ganhou uma guerra. Isso é muito, que não se falou muita da coisa questão que é que agora só há homens e mulheres e vamos acabar é questão de género, e vamos acabar com os apoios às pessoas, como ele chamava o DAI, quer dizer, os apoios à diversidade, os apoios às pessoas. Repara a vitória, porque nós mesmos nem vamos falar disso, as pessoas não falam disso, porque dizem, realmente falar disto, para que é que isto interessa? Mas essa é uma vitória que a direita, em todo o lado, já ganhou, alegando que é o wokeismo, tem esta lógica, esta vitória ele já pode reclamar. E essa vitória deu origem a que aquilo que nós chamamos os maluquinhos, agora somos nós os maluquinhos. Nos Estados Unidos, tipos como nós, os três, apreciadores da ordem pessoas liberal, moderadas. Apreciadores, podemos não ser, pessoas educadas. Apreciadores, eu mais do que todos. Exato. Apreciadores da ordem liberal e do Estado de Direito, somos os maluquinhos. Porque o mainstream hoje já não somos nós, nos Estados Unidos. Bom, na véspera de ser empossado, Trump, aqui vem. Deixa. Não, era só. Podemos falar. É que eu queria fazer aqui um paralelo um bocadinho lunático. Um paralelo, não, uma lembrança. Que quando olho para isto, eu lembro-me sempre um bocadinho do Trotsky. A história da Revolução Permanente. E muitas vezes este tipo dá a ideia. O Mao Tse-tung. Nunca se sabia o que podia vir dali. Sim, do mal é o método. Do mal é o método, que nunca sabia. Agora vamos matar os pardais todos e tal. Não, esta lógica de que nunca se pode deixar de dizer coisas, nunca se pode deixar de alterar a ordem. Isto é uma revolução constante. O Trump quer fazer uma revolução no mundo. Está a fazer uma revolução. Mas o que nós não vemos, e o Pedro Cisa Vieira analisou bem isso, é para onde? Nós não sabemos para onde. Isto tem que ter sempre dinâmica. Porque se ele não diz amanhã que vai ocupar o Botsuana ou um destes, deixa de estar. Eu acho que há um plano e há um método para chegar lá. Não sei ele se vai ter a capacidade. As potências mandam muito. É a linguagem do poder e quem não souber usar todos os instrumentos de poder para salvaguardar os seus interesses, está perdido. Sim, não sei isso, nesse aspecto sim, era uma das notas que eu tenho. É o regresso ao mundo do século XIX em força, não é? E nos Estados Unidos há Gilded Age, em que os barões, os chamados robber barons, mandavam no poder e o poder era cúmplice desses. Ele no seu discurso, uma das coisas engraçadas. Há quem alegue que é ele que está a dominá-los a eles e não o contrário. Mas é uma espécie de uma união simbiótica para beneficiar os que têm mais poder e que querem enriquecer ainda mais sem regras. É muito engraçado que no seu discurso ele falou de querer voltar a dar à maior montanha dos Estados Unidos, que fica no Alasca, o nome de Mount McKinley. Falando do grande presidente McKinley, que foi um presidente já agora que foi assassinado no exercício de funções, e que concorreu contra um candidato do Partido Democrata que era conhecido por ser, digamos assim, um progressista, que queria acabar com os monopólios e com os exageros, etc. Coisa que, aliás, só foi um presidente republicano que depois fez. Exatamente. Mas na verdade, no caso o McKinley ganhou as eleições porque tinha um estratego político que diz assim, só há duas coisas importantes na política. A primeira é o dinheiro e a segunda já não me lembro muito bem. E basicamente foi àqueles robber barons todos e disse, eu preciso de, na altura vai $10 mil de cada um para fazer aqui uma campanha. E foi o Rockefeller, o Carnegie, o Mellon, etc. Todos eles contribuíram e eles fizeram uma campanha que destruiu o candidato democrata, o William Jennings Bryan. O William Jennings Bryan. E ele foi eleito para deixar os ricos mais ricos. E é este exemplo
que o Donald Trump evoca como um grande presidente. E vamos já para o século XXI, mesmo, para falar de dinheiro. Pedro, Paulo, para falar de dinheiro. O Bernie Sanders fez um comentário muito engraçado, não sei se vocês viram, os nossos ouvintes ouviram, fez um comentário ao discurso do Donald Trump e dizendo as coisas que ele não disse, não falou de saúde, não falou de educação, não falou de habitação, e de facto não, quer dizer... Não, falou alguma coisa e foi mal. Mas, por exemplo, foi pouquinho, mas foi... Na habitação, mas ele lembrou uma coisa, eu não sei se está completamente certo, custa-me a crer, mas ele diz nesse comentário que naquela sala estavam 3 pessoas que têm mais dinheiro juntas que 50%, com os 50% mais baixos, os 50% mais pobres dos Estados Unidos. O Bezos, o Zuckerberg e o Musk é possível, têm mais dinheiro, os 3, do que 50% da população. 5 pessoas que ali estavam tinham mais património do que a totalidade da riqueza das famílias portuguesas. Ora bem, isto, a implicação... Mas isso é o andamento do mundo, a implicação... Não, quer dizer... É ali noutras zonas do globo, é na China, é na Índia... Não, mas eu desculpa, mas eu tenho sempre um problema dramático, porque eu confesso a minha... Mas o ponto é ele ter metido aqueles à frente dos próprios membros do seu próprio governo. Ora bem, mas eu tenho uma dificuldade. Sim, mas a questão é para outra discussão. São eles que mandam no Trump ou é o Trump que manda nele? Alimentam-se isso é o ovo e a galinha. Isso é o ovo e a galinha. Quando o Trump diz que se a União Europeia aplicar o regime dos serviços digitais, está a defendê-los. Quando diz que não pode cobrar impostos mínimos de 15%, denunciando o acordo que os Estados Unidos celebraram na OCDE, está a pôr-se do lado deles. Sim, mas quando diz que quer carros outra vez a gasóleo e a gasolina, também está contra o Musk, não é? Que só vende carros elétricos. Não, mas ele sabe compensar. Mas sabe o compensar porque a grande riqueza do Musk está na SpaceX, que vive de contratos com a NASA. Mas e deu-lhe logo uma coisa fantástica também. É desfazer os reguladores que tu estão a atacar. Exatamente. Não só os reguladores, e há outra, é ir a Marte, porque nós sabemos por lá, exatamente, Marte, não é? Vai financiar. Mas repara, esta história do ovo, mas esta história eu passo, se me permites, esta história do ovo e da galinha faz-me lembrar um bocadinho, ou pelo menos tem a contraposição daquilo que aconteceu na Rússia. E um bocadinho no corporativismo português, para dar também exemplos portugueses, não é? A dada altura, o detentor do poder político depende destas pessoas que o rodeiam. Mas estas pessoas que o rodeiam dependem também dele. E há momentos-chave. Precisam dele nesta altura. Mas há momentos-chave. O Putin, na altura em que o mais rico, ou os dois mais ricos até, dos oligarcas, que o promoveram a ele, Putin... Lhe fizeram frente. A ele, Putin, foram extintos. Foram imediatamente instintos. É a minha tese relativamente ao Elon Musk. Eu sei que tens essa tese. No momento que salta mais com 1,20 m, agora, a gente acaba um contrato com a NASA. Agora, aproveitando isto a dúvida a falta de noção do que é o Estado, do que é o serviço público, do que é conflito de interesses, estar ao serviço de um país e não ao serviço da sua própria agenda económica, é o lançamento da criptomoeda do Trump. Que, deixa-me situar as pessoas, é uma moeda que se chama Strump, e a Melania também avançou com uma. A do Trump valorizou cerca de 1000% de um dia para o outro, deu-lhe uma fortuna a ganhar, foi valorizada logo em milhares de milhões de dólares, e portanto é este o contexto, é disto que estamos a falar. Mas há algo muito interessante nisto, porque as criptomoedas, por definição, são moedas que tentam entrar naquilo que é o império de um determinado Estado. Os Estados definiam-se como a capacidade de cunhar moeda, a capacidade de lançar impostos. As criptomoedas não são moedas porque não têm curso legal. Exatamente. E estas ainda pior, nós estamos a falar de meme coins, que não é Bitcoin, claro, que já é muito especulativa. Isto aqui é mesmo especulação pura, é uma brincadeira. Num determinado território. Portanto, o líder de um país que
tem que exercer, e a soberania exerce, sobretudo, nesses 2 pontos, foi isso que definiu o Estado em determinada altura da nossa vida em comum, ele próprio mina esse dado de soberania. E agora perguntar-me-ás, e vai tudo ter aquilo, e muito bem, como o Pedro lançou os argumentos dele. Para quê? É para ele ficar mais rico? Muito mais rico. Mas isto faz-nos algum sentido. Eu custa muito, se calhar é por causa da minha relação com o dinheiro. Mas isto a dada altura não faz muito sentido. O que é que o Elon Musk quer? Exatamente. O Elon Musk não quer. O Elon Musk não quer mais dinheiro. Não, o Elon Musk... Mais dinheiro, mais poder, mais poder, mais dinheiro. O Elon Musk, nós estamos na presença de tipos que têm um objetivo muito mais do que ter dinheiro. Eles querem-nos controlar a mente. Mas, desculpa, mas o dinheiro é importante para isso. Sim, de acordo. O dinheiro é instrumental. O Elon Musk tem várias coisas. Que é, primeiro, que nós vivemos num jogo de computador, sim, mas que em qualquer caso o futuro da humanidade está em ir povoar outros planetas e, portanto, tudo aquilo que ele faz é com esse objetivo. Oh God. Deixa-me perguntar-te ainda assim. É um romance de ficção científica. A vida real. É uma distopia completa. O presidente que faz este golpe para ganhar uns milhares de milhões é o mesmo que quer nomear para a SEC, que é a CMVM lá da América, e que faz a regulação do mercado de capitais, alguém que é conhecido por defender quanto menos regulação estatal, melhor, não é? Aqui que é advogado de empresas de criptomoedas. Certo, exatamente. Portanto, isto vai lá, é um evidente conflito de interesses. Como é que é possível? Quer dizer, é um exemplo mais daquela ideia que Trump e os seus apoiantes têm, que é assim, nós estamos no poder e o nosso poder não conhece limites. As regras que normalmente nos habituamos a ter por adquiridas no controle da atividade das instituições públicas e daqueles indivíduos que exercem os cargos públicos não se nos aplicam. É a completa confusão entre a esfera do interesse privado e a esfera do interesse público, as funções públicas. Completo. É a inexistência de regras que nos habituámos a ter, de controle de conflitos de interesses, impedimentos e incompatibilidades no exercício do cargo, crimes como prevaricação ou apropriação indevida de vantagem, etc. Tudo isto que são regras que, ao longo de séculos, as repúblicas foram construindo e que assenta na separação entre os interesses privados daqueles que servem ao Estado e o interesse público da comunidade, da res pública, da coisa pública, estes tipos desfazem isto. E tranquilamente e alegremente, porque somos nós que estamos a exercer o poder e fazemos-lo para enriquecer. É uma coisa muito engraçada, que é, o Trump é culpado disto tudo. Quer dizer, já deste exemplos de nomeações em conflitos de interesses. Regras normais que se aplicavam a qualquer presidente e que nós aqui exigimos. Coisas como declaração dos rendimentos que ele tem. Ele não cumpriu isso no primeiro mandato e também não vai cumprir no segundo. Os presidentes punham a gestão das suas empresas e dos seus interesses privados a ser feito por terceiros sem eles interferirem. O Trump não fez isto. Faz da presidência um negócio para os hotéis. Mercadeja com os cargos públicos. As delegações estrangeiras que vinham a Washington tratar de qualquer assunto ficavam nos seus hotéis. Ele trocava apoios a países por licenças para as organizações de Trump noutros países. Portanto, tudo isto, que se fosse cá, vocês imaginem o que era. Só um presidente ter o Luís Montenegro. Problemas. Vocês imaginem só isto, quer dizer, o Luís Montenegro ter coisas de conflitos fiscais, o Marcelo Rebelo de Sousa ter sido condenado no exercício, ter sido condenado por crimes praticados no exercício de funções, o almirante Gouveia e Melo começar aí a vender bonés de comandante da Marinha com o nome dele. Estas coisas nós não aceitaríamos. O Carlos Moedas fazer uma festa que é paga por promotores imobiliários em Lisboa. O Trump faz estas coisas todas. E o que é extraordinário é que aqueles que, perante políticos portugueses que não fazem estas coisas, que estão vinculados a regras, que o Trump desrespeita completamente, eles cá gritam, vergonha, vergonha, são todos uns corruptos. E o Trump é um exemplo para a democracia e para o mundo. Onde é que está a coerência disto? Sabes qual é a única explicação para estes 2 pesos e 2 medidas? É assim, é que aqueles que dizem corruptos e é um exemplo para o mundo, são aqueles que dizem assim, há regras para os que pensam como nós e regras para os outros. Esquece-se é que um dia, aqueles que não pensam como eles podem estar no poder. Exatamente, mudam de lugar. Pedro Marcos Lopes, queres dizer alguma coisa sobre esta matéria antes de passarmos
à reação europeia? Não, eu quero dizer em relação Ou não é assim, a esta... Não, é verdade, desculpa. Aquele vício terrível, o humorista Ricardo Araújo Pereira, que tinha um sketch muito engraçado com isso, a pessoa que começava sempre por dizer que não. Mas sim, tenho para dizer um dado que me parece relevante, quer dizer, e que o Pedro já abordou. Nada disto prende qualquer tipo de pessoa a coerência. Estamos completamente... O André Ventura, que é o que grita contra a corrupção, é o mesmo que aplaude Donald Trump quando faz isto. Mas o meu tema é este. E o povo, pá? E o povo? O povo está um bocado cansado de não ver problemas resolvidos. Pois, o povo está cansado de não ver... Mas nós temos... Não. É. Numa democracia o povo é sempre o culpado. E há também o inocente. Mas a questão que se levanta é esta. Estes populistas, como o Donald Trump, criaram toda a sua aura dizendo que eram contra a corrupção, contra os interesses instalados. Foi assim que eles adquiriram este poder. Aqui os populistas da Europa, que nós também temos um exemplo, é isto. É esta a agenda deles. Foram todos convidados, aliás, pelo Trump. E o povo, pá, como diz o outro, e o povo que os apoiou, que os está a apoiar cada vez mais e que vê isto que se passa, terá uma oportunidade daqui a 2 anos e depois daqui a 4. Não, desculpa, afinal, é um ponto que eu faço muitas vezes, você não sabe. Afinal, as pessoas não estão preocupadas com a corrupção. Nem estão aborrecidas. Não, é uma arma de arremesso. Claro, não, é apenas uma arma de arremesso. Uma arma de arremesso. Porque quando são os nossos que fazem isso, não políticos. Não. Estou a falar das pessoas que, relativamente aos seus adversários políticos, são capazes de acusar de corrupção porque usaram um carro público para ir a um comício do partido. E que, relativamente ao Donald Trump, que basicamente recebe dinheiro de empresários que estão à procura de decisões públicas, acham muito bem porque ele é um tipo exemplar. E o tema desta hipocrisia é importante porque isto só é possível de facto nos Estados Unidos. Estou eu convencido. Porque os Estados Unidos têm uma coisa extraordinária, que é eles priorizam sempre, em termos de decisão pública, o crescimento económico e o enriquecimento. Ali portanto, foi a inflação que deu a vitória. Mas é que coisas que nós dizemos é importante preservar uma proteção social, a proteção ambiental, etc. Eles dizem, se isso interfere com o crescimento económico e com as coisas, é secundarizado. E aquilo que o Donald Trump conseguiu, o gênio político dele é dizer o seguinte: a vossa situação está pior do que estava, em primeiro lugar, depois assim, e isto é porque há aqui um conjunto de regras que estes tipos que criaram este sistema impuseram e que impedem a economia de crescer, e as pessoas de enriquecerem, etc. E eu vou-me livrar disto tudo. E os americanos estão disponíveis. Pedro, é bem verdade, repara uma coisa, é bem verdade que os americanos privilegiam isso, ou pelo menos essa é a ideia que nós temos. Privilegiam a ideia de crescimento económico, privilegiam a ideia de riqueza, apesar de que, enfim, lamento informar, há 50 anos que o elevador social americano está completamente destruído. Se calhar esse é o meu argumento. Mas repara, os populistas na Europa também crescem. E nós, a não ser, e nós sabemos... Crescem, mas também pelos mesmos motivos. Eles alimentam-se do ressentimento e dizem assim, há uns tipos que estão melhor que vocês, os poderes públicos estão aqui a beneficiar uns imigrantes e uns pretos, etc., em desfavor de vocês que são pessoas de bem, e nós vamos dar cabo deste sistema que protege as pessoas erradas. A qualidade de vida das pessoas piorou com a inflação, por exemplo. E com o aumento do preço da habitação. Paulo, isso aconteceu. Isto em pessoas da classe média baixa é terrível. Paulo, isso aconteceu noutras vezes na história, continuará a acontecer sempre. Acontecer sempre. O que nós, neste momento, estamos a ser deparados é com com algo que nós já intuíamos, que nós provavelmente já sabíamos, mas ainda nos recusamos a ver. É que as pessoas não estão se borrifando
para a democracia. Tu repara, Olha, outra conversa na Europa, outra conversa que vinhamos a falar. E o que quando o eleitorado republicano, quando o eleitorado republicano diz que se está borrifando para o Estado de Direito, que é no fundo qual era o número que tu davas? Não, era um inquérito sobre o grau de satisfação e de importância das regras democráticas, e os republicanos menos 20%. Não, também temos inquéritos cá a dizer coisas que apontam para isso. Exatamente. Portanto, deixa-me lá passar para a von der Leyen, porque é importante exatamente por aquilo que estavas a lembrar, que a Europa reagiu com um misto de apreensão, mas também com algum otimismo pelo que não foi dito no discurso. Não precisou de esperar 24 horas para ter o Trump a dizer o que pensa sobre a Europa. Pedro Marcos Lopes, a Europa não vai poder confiar no seu mais poderoso aliado, tem de se afirmar na sua própria pista, melhorar relações com outros blocos. A Europa tem um problema de autoestima. Esse é o maior problema. O maior problema da Europa é um problema de autoestima. Ou seja, o facto de nós ainda não percebermos aquilo que eu também já repeti isto, mas estamos condenados a isto, que vamos ou morremos sozinhos ou sobrevivemos todos juntos. E a Europa ainda não percebeu isso. E nós, isto já o dissemos, mas havia algumas boas razões para nós confiarmos confiarmos nos Estados Unidos. Havia. Quer dizer, porque agora andamos sempre a dizer fomos muito ingênuos. É verdade, fomos. Mas nós partilhávamos princípios e valores comuns. Aliás, muitos dos nossos valores vêm da Revolução Francesa e da Revolução Americana também. Quer dizer, todas as grandes alterações civilizacionais foram parte na América, parte na Europa. As recentes até mais. De ser ocidental, de ser democrata, liberal. Portanto, havia alguma lógica nisto. E isto implodiu às mãos destes indivíduos. E nós agora ou aprendemos que temos que sobreviver sozinhos, ou estamos... O problema é que Trump tem muitos cavalos de Troia na Europa. Tem muitos cavalos de Troia, mas isto remete-nos para aquilo que estávamos a falar atrás. Porque nós esquecemos sistematicamente da história. Isto, meu Deus... O paralelo com os anos 30 a mim não me sai da cabeça, com muitas coisas diferentes, mas na essência é um paralelo que não me sai da cabeça, e se calhar é por isso que eu ando tão obcecado a ler o Roth e o Stefan Zweig, o Joseph, e o Stefan Zweig e tudo mais. Quer dizer, há um grande paralelo. A Europa tem que perceber que neste momento tem de falar uma linguagem da força. Não dá. Eu fiquei muito... preciso tê-la. E tem, acaba por ter. Quer dizer, ainda hoje um dos líderes dizia nós somos do mercado de 460 milhões. O Sanchez hoje, eu hoje fiquei, ainda há bocado falei disso, mas fiquei contente. Não sei se isto é inconsequente ou não é inconsequente, mas isto é importante, um líder europeu dizer, atenção, não, agora vamos... Quer dizer, nós temos de tomar atitudes de ir-me-ão. Bom, mas se nos pomos desta maneira, o Trump deixa de dar dinheiro ao ucraniano... Quer dizer, mas a questão não há outra. Não há outra. Agora, temos muitos cavalos de Troia. Temos. Cisa Vieira, de uma democracia com defeitos que acaba de eleger um protótipo de autocrata, virarmos-nos para uma ditadura de partido único que é a China, uma autocracia do país mais populoso do mundo, para com eles reforçar uma relação comercial. Isto é inevitável. Oh, Pedro, desculpa, só uma coisa. Sabes qual é o país que mais gosta de Trump? Não é a China. Nem é os Estados Unidos. É a Índia. Os indianos. A questão é saber se a Europa consegue encontrar um caminho próprio que preserva a sua capacidade de autonomia para defender os interesses das populações europeias e se tem condições políticas para o percorrer. E a Ursula von der Leyen fez um discurso no Fórum Económico Mundial em Davos, na terça-feira, e nesse dia houve 3 discursos que foram muito interessantes de acompanhar. O primeiro foi de um americano de direita chamado Walter Russell Mead, que basicamente diz o seguinte: vocês que aqui estão e as ideias que vocês defendem são os perdedores da ordem mundial. Ou seja, tudo aquilo que vocês defenderam, o multilateralismo, a globalização, o ESG, o combate às alterações climáticas, isto são ideias de elites liberais que foram derrotadas pelo presidente Trump e Washington deu cabo de Davos. O que é uma afirmação de grande confiança. Vamos lá ver se este não é o momento de pináculo deste tipo de pensamento. Eu acho que estão a ser demasiado arrogantes e autoconfiantes.
Ubris. mas é muito. Mas faço este comentário. Quem se opunha a esta elite de Davos era a esquerda radical. Sim. E na verdade, quem os derrotou foi a extrema-direita. Que afinal, há muitas coisas que estão muito próximas. Exatamente. Uns do outro. Outro discurso muito importante e muito impressionante, o do Volodymyr Zelensky, que, falando expressamente para a Europa, disse o seguinte: a Europa está-se a tornar irrelevante, vocês correm o risco de os Estados Unidos e a Rússia fazerem um acordo sobre a Europa por cima das vossas cabeças, e se vocês querem manter-se relevantes e não quererem e não deixar de ser ignorados completamente por estas potências, vocês têm que se comprometer com a defesa do continente europeu. Ele traduzia isto em aumento das contribuições do PIB para a defesa, mas também meter botas no terreno na Ucrânia quando houver um acordo de paz, dizendo ele: eu não vou aceitar um acordo de paz que implica a desmilitarização. E a Europa está capaz de fazer isso. Coisa. Bom, e o terceiro discurso é o discurso da Ursula von der Leyen. E é um discurso muito interessante porque, e não é o único, o Pedro Marcos Lopes falou do discurso de Pedro Sánchez, o Donald Tusk também falou hoje no Parlamento Europeu, mas o mais relevante é o do Russell Meade, de longe. Mas a Ursula von der Leyen é assim: o que é que a Europa vai fazer? E as primeiras reações pareciam ser de tergiversação com o discurso agressivo do Donald Trump. Mesmo a própria primeira-ministra dinamarquesa, que ele ameaça de invasão, diz: bom, nós estamos disponíveis para falar com os Estados Unidos, são um aliado importante sobre a preservação de interesses, a proposta da Groenlândia. O problema é que está toda a gente com as calças na mão, não é? Não estão preparados para enfrentar os Estados Unidos. Na verdade, este discurso é um discurso que não deixa de ser um discurso importante, porque basicamente diz: nós vamos ter que viver com isto, e a Europa vai fazer a escolha de se comprometer com a sua autonomia e com a abertura a outras coisas do mundo. E falou concretamente de falar com a China, falar com a Índia, e deu o exemplo do acordo com o Mercosur, que acabou de ser fechado e que ainda não foi ratificado, já agora. Portanto, isto é dizer basicamente: se os Estados Unidos nos abandonam, nós não vamos seguir os Estados Unidos quando eles dizem que nós não podemos comprar equipamentos de energias renováveis aos chineses, ou que temos que lhes fechar o mercado cá. Então, se vocês não estão connosco, então nós vamos ver o que é melhor para nós. Se vocês nos dizem que nós não podemos exportar para os Estados Unidos, então nós se calhar vamos falar com a Índia, que é um mercado, e criar. Ou seja, eu não sei se os europeus conseguirão ou não executar isso. Temos muitos submarinos cá dentro, temos muitos partidos de extrema-direita que estão a ser financiados pelos inimigos da Europa, da Rússia, dos Estados Unidos, sim, e que estão apostados na destruição da União Europeia. Mas se nós queremos que os nossos filhos e os nossos netos não vivam num continente que está condenado a empobrecer e a ser sistematicamente ameaçado, invadido por as grandes potências que acham que podem passar por cima das nossas cabeças, então é preciso que a opinião pública e os líderes europeus se comprometam com o reforço da tal autonomia da Europa. Vamos lá ver, mas para já este discurso foi um discurso importante e corajoso. Estamos a chegar aos 50 minutos, significa que temos que acelerar, porque ainda temos que falar dos Almeidas, o que saiu e o que entrou. Os Almeidas. Exatamente, sabes o Gandra de Almeida e outro Álvaro Almeida. Sabes quem são os Almeidas, não sabes? Não, sabes sim. Pedro, vamos entrar já para o terceiro CEO do SNS, sai Gandra de Almeida e entra Álvaro Almeida. A falha de Gandra de Almeida compromete o governo? Compromete, mas não compromete na perspectiva de, quer dizer, obviamente que há aqui uma atrapalhada, um caso e um casinho a fazer lembrar António Costa. Também aqui não houve cuidado a ver os currículos, o currículo sabia-se que ele trabalhava, não sabia que ele ganhava, não é? Claro. Não era ilegal trabalhar. Não houve esse cuidado. Obviamente que não procede aquela tonteria de Montenegro quando disse isso é culpa do António Costa. Isso não faz sentido nenhum. Não foi o António Costa também que contratou não vamos levar a mal, nisso. porque estas coisas são politiquices patetas, mas enfim. Agora, a grande questão é que eu recordo-me daquela frase tão demagógica quanto perigosa de Luís Montenegro, dizendo que tinha um plano que em pouco tempo, durante 6 meses. Não, o plano. 60 dias. Não, o plano. Não, isso era para entregar. Dizia até 2025 ia estar a coisa resolvida. E mais,
não se ia pôr mais um tostão no SNS, porque a questão era de gestão. E, quer dizer, a mim custa-me perceber que os portugueses e os próprios políticos conseguem ainda... Os portugueses acreditam. E os políticos conseguem ainda fazer um discurso que sabem que é mentiroso. O problema do SNS não se vai resolver com o diretor-geral, apesar de que aparentemente Fernando Araújo estava a fazer um bom papel, reconhecido por toda a gente e foi corrido, enfim, porque não era da confiança política do governo. Hélas, tem acontecido muito, tanto neste governo como nos anteriores, isso temos que admitir. Agora, achar que há soluções mágicas para resolver problemas como a questão demográfica, estarmos cada vez mais velhos, a questão dos meios de diagnóstico e dos medicamentos cada vez mais caros, e que isso não vai implicar que cada vez se tenha que meter mais dinheiro no SNS e que cada vez tenha que haver mais problemas de organização do CNS, é tentar enganar as pessoas. Porque isto vai acontecer. Quer dizer, o nosso problema é estrutural. Eu não nego. Acho que ninguém nega que a gestão do SNS pode ser melhor. Tal como a gestão da empresa, tal como a gestão de qualquer outra empresa. Provavelmente no SNS é pior. Mas isso não é o fator estrutural. E, portanto, quando se fala que se vai resolver os problemas, para já acha-se que toda a gente é incompetente de um lado e competente do outro, que também é uma mentira. Mas a grande questão é estrutural e, portanto, convinha a Luís Montenegro, como a qualquer político que esteja no poder ou na oposição, perceber que convém que haja um acordo e que se faça menos demagogia com o que diz respeito à saúde e que se respeitem mais os factos e a realidade. Pedro Cisa Vieira, estava prometida uma idade do ouro para a saúde portuguesa. O que é que se deve fazer em relação a esta direção executiva do SNS? É a altura de pensar em acabar com ela ou é preciso dar mais tempo, mais estabilidade para... É preciso dar mais tempo. Mas a saúde portuguesa vive uma idade do ouro. Tu ainda há pouco disseste do aumento da esperança de vida. Quer dizer, nós todas as décadas que passam, a esperança de vida dos portugueses aumenta, salvo 4 ou 5 anos. E gastamos um quarto do que gastam os norte-americanos. E, portanto, quer dizer, a nossa saúde está boa. Tens um problema de acesso, que obviamente... moderação também não é só a garantir o acesso de quem precisa de cuidados, é também assegurar a moderação daqueles que não precisam ou da forma como se acede. Isto são coisas que são importantes, como também é importante fazer outras reformas. Não é por não ter havido um aumento muito significativo, quase a duplicação da despesa pública em saúde na última década, que os problemas estão aí. Os problemas são, obviamente, problemas de organização e de gestão. E uma das coisas que o Ministério da Saúde tem é o facto de não ter uma estrutura central que coordene a rede de cuidados públicos. E, portanto, nós temos, eu já disse aqui, já usei esta expressão, nós temos, por exemplo, as unidades hospitalares, que integram o Serviço Nacional de Saúde, têm em algumas coisas autonomia demasiada, não funcionam em rede, estão desligadas, quase cada um toma conta de si, e ao mesmo tempo tem pouca autonomia em coisas como contratação de pessoal. Portanto, é preciso haver uma estrutura que assegure esta coordenação que no Ministério da Saúde não existia. O Ministro e as ARS... Por cima agora acabou as ARS, não é? Pronto, é pior. Não? E, portanto, obviamente, é preciso uma estrutura de coordenação do serviço e de coordenação executiva que não é o enquadramento e essas coisas que cabem ao Governo. Portanto, eu acho que a direção executiva precisa de tempo e precisa de, se calhar, até recuperar algumas das competências que este Governo já, entretanto, lhe recuperou, sem qual não consegue atuar. E depois há coisas que têm a ver, por exemplo, eu ouço muito falar da gestão das carreiras médicas e que a retenção de médicos no Serviço Nacional de Saúde implica aumentos significativos da remuneração e redução da carga horária. Já implicou, mas não vai mudar. E dão um exemplo, porque senão não se tem atratividade no setor privado. No setor privado, ao contrário do que existe no setor público, os médicos não ganham todos o mesmo. Quer dizer, não há uma carreira médica, todos ganham o mesmo. Há médicos nos mesmos hospitais a ganharem centenas de milhares de euros e a ganhar poucos milhares. Claro. Aqueles que é preciso esperar meses por uma consulta ganham mais dinheiro, e que não têm nada para fazer, a remuneração varia em função da produção, daquilo que faz. Portanto, quer dizer, é muito
há um esforço muito grande de gestão e até de afrontamento com corporações que exigem, de facto, por um lado, capacidade executiva e capacidade política. A primeira tem que caber a uma estrutura de gestão que eu acho que não se pode pôr em causa, e a outra tem que caber ao governo. E eu acho que o governo, não sei se foi... os governos prometem muita coisa para chegar ao poder e depois confrontam-se com a realidade. O Pedro Marcos estava a dizer. Mas é preciso não mentir e não ser demagogo. E principalmente em áreas como... É uma tentação quase irrecusável. É uma boa maneira de ganhar. Eu quando estava no governo era muitas vezes acusado no Parlamento, pelos partidos da oposição, de estar a defender um governo que dizia que baixava impostos diretos por um lado, mas por outro lado aumentava os impostos sobre os combustíveis e a taxa de carbono e não sei o quê. Agora o governo está a fazer agora isto. O governo garante a pés juntos que não aumenta impostos e acaba de aumentar o ISP. E portanto para e o que é compensar que a está a baixa da taxa de acontecer? carbono. E o que é que está a acontecer? O maior partido da oposição acusa o governo de estar a aumentar os impostos sobre os combustíveis e que isso afinal diziam que iam baixar os impostos, mas não estão a baixar. Ainda assim, face ao que nós estivemos a discutir, dizendo aqui, em tese tinha mais lógica o PSD criticar o PS pelos impostos indiretos do que o PS... Não, mas é que havia uma coisa engraçada, que era porque... o PS o que fazia era dizer assim, quando o preço, digamos assim, do combustível no mercado a compensação baixava, aumentava a taxa de carbono ou o imposto sobre os combustíveis para, digamos assim, Sim, isso foi feito por causa do preço do petróleo que baixou muito e, portanto, e era preciso ir buscar para a receita o consumidor não é o que este mais. governo está a fazer. Este governo não teve esse cuidado. Este governo não teve esse cuidado porque conseguiu que o preço dos combustíveis aumentasse mesmo por razões do aumento. O que eu estou a dizer para que haja lógica, para as pessoas percebam, é normal um governo, uma tese um governo de esquerda dá mais ênfase aos impostos diretos porque são os maiores corretores da desigualdade. E é normal um de direita não se importar tanto disso porque quer arranjar uma receita e implicar o menos na economia global. Portanto, as críticas eram mais justas do PSD ao PS do que do PS ao PSD. Bom, o mundo está mais perigoso e, nestes casos, a melhor solução é sempre ler mais, ver mais teatro e mais cinema, ir a concertos, comprar um disco. Aqui, sabe que o Bloco Central não termina sem que os comentadores residentes façam as suas sugestões. Pedro Marcos Lopes, o que sugeres? Ora bem, eu desta vez, acho que deve ser das primeiras, o Pedro faz mais sugestões desse nível, recomendo um filme que deve ter muita gente a ir ver, porque quando eu fui estava cheio, nos outros dias também estava, ganhou a Palma, ganhou um Globo para melhor atriz, a Fernanda Torres, que de facto está esgotado sempre. O filme chama-se Ainda Estou Aqui, é um filme extraordinário, mas sobretudo é extraordinária de facto o desempenho da Fernanda Torres e também no fim, só por breves instantes, da Fernanda Montenegro, enfim, com o papel microscópico e sem grande importância, mas também aparece. Mas o filme é muito interessante, dá-nos a imagem de algo que aconteceu durante a ditadura brasileira e aconteceu em vários países da América Latina, dos desaparecimentos, que é provavelmente a maior forma de tortura para uma família se ter um ente querido desaparecido. E, portanto, é um filme absolutamente recomendável que se deve ir ver. E eu, se me permites, lembrei-me de um livro que não tem a ver com este período, mas foi escrito por alguém que me marcou por uma razão, enfim, muito pequena, que é o João Ubaldo Ribeiro. Eu aproveito para recomendar Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, e isto tem a lógica. O João Ubaldo Ribeiro teve cá um ano, em 1981, que também não gostava da ditadura. A ditadura no Brasil acabou em 1985, ele ainda estava semi-exilado e fez um programa com o Zé Nuno Martins chamado Os Meus Caros Amigos, de rádio, na altura na RDP1, acho que ainda não se chamava Antena 1, onde ele propunha discos e ouvia-se os discos inteiros e falava de música brasileira. E aquilo foi extraordinariamente importante para mim. Eu tinha 15 anos e foi aí que eu fiquei um absoluto doido pela mais rica música que há no mundo, que é a música brasileira, com uma muito próxima da americana. Mas não vais propor uma música? E não vou todo. Mas lembro-me, também aproveito para que se lembrem do João Ubaldo Ribeiro, que merece ser lembrado, e esse romance extraordinário que se chama Viva o Povo Brasileiro. Um livro e um filme do Brasil para o mundo, onde quer que se encontrem os ouvintes do Bloco Central,
E que música vamos ouvir, Pedro Cisa Vieira? Vamos pôr uma música francesa de uma banda de indie rock chamada La Femme. E de que eu lembrei-me de uma música que eles têm a propósito desta posição terrível que a Europa se encontra e que perpassa nos discursos dos responsáveis políticos, em que os europeus se sentem abandonados pelos seus aliados, se sentem ameaçados por aqueles com quem tinham relações muito profundas, etc. E esta canção que eu proponho é uma canção de um álbum de 2016, chama-se O Le Monde, e basicamente fala de os meninos e as meninas dão-se mal, os meus amigos mentem, as pessoas os amigos deixaram de ser fiéis, isto é horrível e as pessoas devem se dar bem. E de alguma maneira ilustra bem a forma como os europeus estão a enfrentar esta crise internacional que os deixa completamente assarapantados. Música dos La Femme para celebrar a Europa. Na próxima semana vamos gravar ao vivo em Gaia, nos encontros Fora da Caixa, como já tínhamos, aliás, feito em Lisboa. É uma boa altura para regressar à política partidária. Poderemos falar aí das eleições autárquicas, candidato a Gaia, ao Porto, etc. Veremos como corre a semana. Até lá, fique bem, tenha uma boa semana. Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.